Bom, é o quadro De Olho na Educação aqui na tela da TV Câmara Campinas. Olha, a gente vai conversar com o professor Newton, que dá aula de empreendedorismo para a criançada que tem média aí 6 anos de idade. Como é isso, professor? Tudo bem? Tudo jóia, agradeço o convite. Olha, é uma experiência única, assim, poder dar aula de empreendedorismo para a molecada, né, do Fundamental 1 e do Fundamental 2 também. Acho que a primeira impressão que a gente tem ao começar a falar sobre esse assunto é assim, puxa, que pena que eu não tive isso na minha educação, né? Porque acho que teria sido demais poder começar a estudar tão cedo assim, né? Um assunto que é tão importante, a gente vê isso hoje, né, no cenário atual, mais do que nunca, como é importante desenvolver essas habilidades relacionadas ao empreendedorismo. Então, é uma experiência única mesmo. A ideia é trabalhar o planejamento com base na comunicação, desde cedo, o crescimento das crianças, né? Isso é por aí. A gente parte aqui do conceito de que é importante relacionar todo esse conhecimento financeiro, né, sobre finanças, matemática financeira, que acho que todos pensam muito nisso quando pensam em empreendedorismo, assim, logo de cara, né? Mas a gente trabalha aqui de uma forma vinculando, né, esse conceito da matemática financeira a outras áreas do conhecimento também. Então, o ponto de partida é a resolução de problemas reais da sociedade, que acho que é para isso que essa expectativa que a gente tem que esses pequenos, quando saiam da escola, o que eles possam fazer, né, na vida adulta, resolver problemas reais da nossa sociedade. Então, a gente parte desse princípio. Partindo daí, a gente trabalha a criação de valor para a sociedade, né, para a resolução de problemas, e esse valor pode ter várias formas, pode ser um produto, pode ser um serviço, né? Então a gente trabalha muito aí o movimento maker, né? Eles criarem um produto com as próprias mãos, eles criarem um produto ou um serviço também online, de forma digital, desenvolvendo aí habilidades de programação, né? Então o ponto de partida é ter esse entendimento de que empreender é, primeiramente, você criar algum tipo de valor, né, que resolva um problema real. Então, eles criam games, usando os conhecimentos de programação. E eu tô sim falando do pessoal da primeira série, pessoal da primeira, segunda série em diante. É incrível, gente, o que existe de ferramenta hoje para a gente trabalhar isso, né? E eles criam games, eles criam um game pensando no que o papai gosta, eles criam um game pensando no que a mãe gosta, no que o vô gosta de fazer, os assuntos do vô. Então é sempre criar um valor pensando nas necessidades do outro. A gente tem feito isso aqui na escola e tem sido muito legal essa, essa percepção de que a criatividade é super importante, mas você precisa saber o que você vai criar tem que servir para alguma coisa na sociedade. E a gente começa a trabalhar isso com a família, que é o círculo mais próximo a eles, né? Então eles criam aí games, programação, eles criam também produtos, a gente mostra alguns tutoriais para eles, tutoriais online mesmo, no YouTube, de produtinhos super criativos, inovadores. Tem caneca mágica com esmalte térmico, né? Tem um avião que bate asas, e muitos outros. E eles ficam maravilhados com isso, porque a criança acho que é um ser com a criatividade máxima ali, né? A flor da pele. E eles trabalham esses produtos pensando em dar para alguém de presente, né? Inicialmente, a gente trabalha a questão do valor de amor ao próximo também, para ele desenvolver essas habilidades de empreendedorismo, mas tendo valores também, né? Tendo valores em mente e trabalhando ali essa criação de presentes. E a partir daí a gente vai trabalhando também, poxa, esse presente que você criou foi tão legal, você pensou muito bem no seu avô, no que ele gosta de fazer, você criou um presente que tem a cara dele, que legal. Você criou praticamente um produtinho, né,
para um público específico. Ó, que legal. É isso que as empresas fazem. Principalmente perto de datas comemorativas, né, professor? Então, quer dizer, tá chegando o Dia das Mães, o Dia dos Pais, tá chegando o Natal, enfim. Aí acaba estimulando, né, a criançada, evidentemente, a fazer um brinquedo ou um presente, né? É um mindset, né? É É. um modo de compreender a realidade e de pensar a atuação deles mesmos, né? Com as datas comemorativas, que nem você falou, eles pensam no Dia das Mães, né? O que eu vou dar para minha mãe? Poxa, podia ser, sei lá, um presente que meu pai ajudasse a comprar? Tá, podia ser. Mas será que eu não consigo criar alguma coisa que vai ter a cara da minha mãe? Porque eu conheço tão bem ela, né? Então, o que eu posso criar para dar de presente para ela? Cara, é demais ver as criações deles. Nossa, é emocionante. E eles vão aprendendo direitinho a pensar nas necessidades do outro, nos problemas do outro, para criar algum tipo de valor. E eu trabalho aí o Canvas da proposta de valor, né? O Canvas é business model, de modelo de negócios, né? Com crianças de 6 anos de idade. Eles são super visuais, e é você visualizar aí as principais dores, né, problemas do público com quem você está trabalhando, né? E as principais aspirações, o que aquelas pessoas gostam de fazer, né? É demais e tem funcionado muito bem. A gente tem tido resultados bem legais aqui na escola. Eu estou pensando aqui, de repente, para as crianças um pouquinho mais velhas, né, com idade um pouquinho mais avançada e tudo mais, que já tem matemática no currículo, né, matemática, as crianças já conseguem trabalhar com número, tudo. Também tem essa situação, né, essas crianças, elas podem até começar a ter uma noção até melhor com relação a isso, né, com relação a empreendedorismo, enfim, é isso, Com né? certeza, com certeza. Eu fico pensando assim, nossa, eles estão aprendendo agora. A gente está pegando Excel e fazendo a listinha de despesas, né, para eles criarem um presente. Eu fico pensando assim, falo, puxa vida, se eu tivesse tido essa aula quando eu estava no Fundamental 2, nossa, eu acho que teria me saído bem melhor assim, na parte financeira, muitas vezes, né? Muitas vezes. E, e os resultados são muito legais, cara. Assim, eles encaram o Excel não como uma ferramenta chata que eu tenho que aprender porque o Excel é importante. Não, eu preciso do Excel para calcular quanto que vai custar fabricar esse presente. Porque eu Então. preciso ter a minha própria verbinha, né, para fazer isso. E o De forma mundo, sustentável, né? e o mundo por si só ele já incentiva muito o consumismo, né? Então é importante que desde cedo tal a criança consiga já ter uma ideia importante, enfim, como investir, o que fazer, né? Sim, sim, cara. E é muito. O que eu percebo é que se eu não trabalho nas minhas aulas o conceito da sustentabilidade, é muito difícil ter quem trabalhe isso com os estudantes, assim, nas vidas pessoais deles, sabe? Ao longo do desenvolvimento deles. Cara, é muito importante, porque muitos pensam assim, eu quero construir é, o, a caneca mágica, né? Eu quero usar ali no tutorial do YouTube aquele esmalte térmico, né? Nossa, mas o esmalte térmico é um produto muito caro, porque é É, um esmalte que muda de cor conforme a temperatura, sabe? Então você pode brincar e fazer desenhos de bateria, de termômetro, numa caneca de café, por exemplo, né? Mas é tudo muito caro. Então, como que a gente pode pensar em fabricar isso de uma forma sustentável? Poxa, você vai gastar para fazer um presente, você vai gastar quanto? Será que não dá para usar outros produtos que a gente já tem em casa? Você já tem na sua casa, né? Será que não dá para a gente pensar aí em como fabricar talvez um esmalte térmico, que é o que eu estou fazendo agora com meus estudantes? Então, existe um pigmento termocrômico. Então, isso os pequenos já aprenderam tudo, cara. É um pigmento termocrômico que muda de temperatura e é muito mais em conta comprar o pigmento do que comprar o esmalte. Enfim, você vai colocando a sustentabilidade como um dos principais eixos aí, né, do trabalho com eles. E funciona muito bem. Depois de uma experiência dessa, com um projeto desses, eles mudam o conceito, eles começam a pensar que para você fazer alguma coisa, fabricar alguma coisa, você vai ter que colocar suas fichas. Você vai ter que colocar seu tempo, sua hora de trabalho e os materiais vão custar.
Ô, Então, o professor, que a gente pode fazer, né, para levantar essas fichas antes? e assim, por exemplo, você já consegue detectar de repente, o Marcelinho acho que leva jeito para empreendedorismo, o fulano não. Enfim, você já começa a ver isso daí, de repente, um certo dom na pessoa, na criança de empreender, ou é muito cedo, realmente é uma utopia, uma viagem falar isso? Não é viagem, não é utopia. É incrível, cara. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo real aí, do que aconteceu ontem. Eu tenho uma turminha e os estudantes, cada um escolheu um projeto maker para fazer, tá? Pegando tutoriais do YouTube mesmo. Então, alguns vão fazer aviões de papel, né? Outros vão fazer projetos um pouco mais difíceis. Não que o avião não seja difícil, é difícil pra caramba alguns aviões lá. O avião bumerangue, o avião que bate asa, né? Tem alguns que escolheram a tal da caneca mágica, que muda de cor, né, conforme a temperatura. Tem outros que escolheram camisetas tie-dye, né? Então você já vai perguntando. Assim, o educador precisa fazer as perguntas certas, né? E deixar as spotlights, né, que é o foco ali, ele tem que deixar aquilo para os estudantes. Quer fazer uma aula centrada no aluno. Então ele faz as perguntas, as provocações certas, ele dá os recursos, os tutoriais, e os alunos assumem o protagonismo, cara. É maravilhoso ver isso. E você faz, falando das perguntas, né, das profissões, você faz a pergunta certa relacionada à profissão. Por exemplo, Fulaninha, você vai fazer um avião de papel, né? Que profissões que você acha que também trabalham com essa criação de produto, né? A fabricação de um avião. Daí eles começam a falar: será que é alguém que trabalha na aeronáutica? Opa, mas quem, por exemplo? Quem que construiria um avião? É um engenheiro. Opa, aí, um engenheiro da aeronáutica, um engenheiro mecânico. Eu estou fazendo camiseta tie-dye, né? Isso tem a ver com o quê? Essa camiseta tie-dye? Que profissionais que trabalham criando produtos parecidos? Será que pode ser algum artista plástico? Será que pode ser algum designer, né? Mas designer do quê, professor? O que é designer? Você explica, eles vão aprendendo. Um designer de produtos, né? Então você chega, cara, em cada profissão interessante. É uma noção Tudo boa de mercado naturalmente. já, né, professor? Oi? Já começa a passar uma noção interessante de mercado para a criançada, né? Sim, sim. E como eles podem usar o empreendedorismo de forma autônoma, sendo um empreendedor, né, criando uma empresa no futuro, ou mesmo dentro de uma empresa, né, o intraempreendedorismo, que é ele criar uma solução, criar uma inovação ali dentro da empresa, né? É isso aí. Então tá bom, professor. Mais alguma coisa que você queira falar a respeito desse assunto? Porque não é um assunto muito comum, né? Empreendedorismo para criança de 6 anos, né? Então é muito interessante, é uma ideia muito curiosa e interessante também. Mais alguma coisa que você queira falar a respeito? Eu acho que tem algo muito importante, que é os educadores da nossa cidade, né, do nosso país. Eu acho interessante começar a pensar assim, o que eu ensino dentro da sala de aula, o que significa, né, qual o propósito do que eu ensino dentro da sala de aula, tendo em vista o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no nosso país. Então, o nosso país nunca precisou tanto de inovações em diversas áreas, né? Nosso país nunca precisou tanto de que os estudantes cresçam, se desenvolvam, pensando em como resolver os problemas reais. A sala de aula, ela não pode continuar tendo essas 4 paredes que separam a educação, né, uma educação de memorização, de fazer provinha ali, mas que não tem nada a ver com o mundo exterior. Então, acho que educar em uma sala de aula sem paredes é algo muito importante e necessário para o educador de hoje em dia. É isso aí. Muito obrigado, professor Newton. Obrigado a vocês, pessoal. Um abraço para todos aí. Valeu, show de bola. Muito obrigado pela entrevista, professor Newton. Portanto, uma situação legal, bacana. Criançada aí de média de idade de 6 anos já começa a ter uma bela noção de empreendedorismo. É isso aí, pessoal. Até a próxima, sempre aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!